eu agora, a Elo, passo a palavra para que, nos próximos 8 minutos, traga para a gente as principais alterações dessa nova edição do Vadmecum Policial. Doutora Elisa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo Perfeito. Legal? Saudades de vocês, meus amigos, porque aqui, para quem não sabe, mais do que colegas de trabalho no Supremo, mais do que grandes juristas, são grandes amigos, pessoas que a gente tem todo carinho, né? Belo está morrendo em quarentena dentro de casa, né, Belo? Está aí precisando extravasar a sua energia pelas ruas de Belo Horizonte. Em breve a gente recebe aqui. Pessoal, não, mas está quase. Ele tem, assim, se deixar, entendeu? É um pulo. Belo já vem para BH, não precisa convidar 2 vezes. Eu fiquei Pessoal, muito preocupado. É um prazer. Não, mas a gente ainda vai conseguir trazer, nós vamos, com certeza. Belo vem para Belo Horizonte no futuro próximo. É muito grande, muito grande. Inclusive, a Foco me proporcionou um momento aqui agora que eu estava esperando, porque a Elisa falou muito bem, a gente é muito amigo mesmo, a gente sai depois das aulas, a gente viaja junto. E hoje eu, como isolado carioca aí no Vade Policial, aperta a saudade. Olhando para o Chiquinho, a gente divide quarto nas viagens, a gente sempre está junto. Então, realmente, é uma saudade muito grande que a Foco está tentando diminuir nessa pandemia. Então, eu queria até agradecer a Foco por isso. Desculpa, Elisa, mas precisei falar. Coisa boa, coisa boa, mas é muito real. Essa interação de vocês é maravilhosa. E é também por isso, né, Léo, que o projeto dá tão certo. É também por isso que o VAD, porque ele é de verdade, né? O VAD Policial da Editora Foco é algo que é um projeto que é pensado com muito carinho, né? Linha a linha. A gente pensa, a gente troca, dá ideia, dá pitaco, né, na matéria um do outro, tudo para entregar o melhor produto para vocês. Então, muito obrigada pela confiança, pela 8ª vez nesse sucesso de vendas. Aqui a gente gosta de falar que não é questão de ser melhor ou de ser pior. O VAD Policial da Editora Foco, ele é diferente. Ele traz coisas, traz preocupações que muitas vezes as outras editoras não têm. E aí entro na minha temática, direitos humanos, nossos pobres direitos humanos sempre esquecidos, né, alcançando um protagonismo aí no VAD Policial da Editora Foco. Então, é um prazer enorme fazer parte dessa obra e, se Deus quiser, aí com uma caminhada muito profícua, muito longínqua. Pessoal, a minha noção aqui, a minha ideia, meu bate-papo com vocês, não é muito para falar sobre inovações legislativas, porque na minha temática nós não encontramos isso, não é verdade? Os tratados, acordos, pactos, cartas relacionados aos direitos humanos não têm essa rotatividade, para minha sorte, não tem essa rotatividade que as outras disciplinas, por exemplo, direito penal, processo penal, trazem e deixam os nossos concurseiros ou concursandos de cabelos em pé. Hoje eu vim trabalhar com vocês um pouquinho do Decreto 40, né, de 91, que é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Por quê? Nós percebemos que nas últimas provas, principalmente para delegado de polícia, houve não apenas para delegado, provas para agente, investigador, né, a depender da nomenclatura de cada estado, nós percebemos uma cobrança em relação a essa convenção de uma forma muito incrementada. Isso não era percebido antes. Nos anos aí que eu estou lecionando no Supremo Direitos Humanos, nós não víamos questões de prova em relação a esse tema, e agora, especificamente, inclusive para quem está fazendo Delegado Paraná, essa novela, né, vem, não vem o concurso, está expressamente no seu edital. Então, quero convidá-los, por quê? Porque se está presente no nosso VAD policial, não conheço outro que tenha, a apreciarmos o Decreto 40 de 91 com 2 dicas de prova que são muito importantes. Fiz o dever de casa, claro, separei essa convenção em relação às questões que nós temos nas provas que nos foram apresentadas e percebi algo muito curioso. 80% das questões de prova que versam sobre a Convenção contra a Tortura, atenção, é questão certa da sua prova para delegado Paraná, vai ter isso na sua prova, e nas provas que cobrarem a Convenção, com certeza um desses 2 tópicos ali estará. Estou falando do artigo 1º, do finalzinho do artigo 1º e do artigo 2º, parágrafo ou item 2. Vamos lá no artigo 1º, estou até com ele aqui aberto, só para ler para vocês o seguinte. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público
ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Agora, todas as luzes, atenção a essa frase que eu vou falar agora, porque essa é a questão de prova. O examinador copia e cola. Em mais de 60%, 70% das provas, que é o campeão, o artigo campeão da Convenção contra a Tortura. Elisa, tenho 5 minutos para aprender a Convenção contra a Tortura, vai ter questão na minha prova. Leia esse artigo. Olha o finalzinho dele. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. O que nos faz o examinador? Quando o assunto são os direitos humanos, ele não nos pergunta o que é tortura. Geralmente só aparece nas provas de direito penal. Quando o assunto são os direitos humanos, ao contrário, ele coloca para nós, candidato, o que não é tortura. E exatamente isso, são aquelas consequências, né, unicamente das sanções legítimas. Então, por exemplo, o Joãozinho lá está preso por alguma razão, vamos supor, Lei Maria da Penha, Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e aí ele alega, no cumprimento legal daquela pena, que ele está sendo torturado mentalmente, psicologicamente, por ter o seu afastamento da família. Ora, esse afastamento da família não é, de fato, uma consequência necessária, uma consequência unicamente dessa sanção imposta legitimamente ao Joãozinho? Então, pronto, o Joãozinho não pode alegar esse tipo de situação. Da mesma forma, vamos imaginar, vamos supor, uma algemação lícita, legítima, de acordo com os preceitos da súmula vinculante, tudo redondinho. E aí, aquele conduzido, já algemado, ele reclama que as algemas, que aquilo é uma tortura, que as algemas o estão machucando e que ele está passando por uma tortura física. Olha, se essa algemação for feita de forma correta, seguindo os preceitos legais, penais, processuais, penais vigentes, não há o que Joãozinho alegar que essa algemação está sendo feita como prática de tortura, segundo a Convenção contra a Tortura, ok? É essa a ideia que a gente tem, parece muito simples e é muito simples, mas o nosso examinador, ele recorta, ele conta um caso enorme para você e recorta esse finalzinho. Então, reforçando, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram, ok? Questão de prova, ponto tranquilo, marcadinho. Segunda questão de prova versa sobre o artigo 2º, parágrafo 2º ou item 2. Já ouviram falar, não dá para a gente aprofundar aqui, mas de forma muito tranquila para a gente balizar todas as carreiras policiais que nos estão assistindo, vocês já ouviram falar na teoria do cenário da bomba relógio? Está sendo bastante perguntada agora. Então, a gente tem aqui no parágrafo 2º ou item 2 do artigo 2º da Convenção contra a Tortura o seguinte: em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação para a tortura. Vou repetir, em nenhum caso. A professora, mas quer passar na prova? Passou, depois a gente debate, você escreve um artigo. Em nenhum caso. Significa dizer que não há qualquer argumento que possa ser utilizado para justificar, para legitimar a prática da tortura. E qual é a justificativa? Sob pena de nos levar ao estado primitivo, ao estado de barbárie, correto? A gente não pode ter o meio da tortura, né, o uso da tortura, como meio legitimado pelo Estado. E onde é que está o fundamento disso? O fundamento está no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também prevista, claro, no nosso VAD policial. No artigo 5º da DUDH, nós temos a vedação absoluta à prática da tortura. É bem verdade que nós temos a questão da limitabilidade dos direitos humanos e também dos direitos fundamentais, de modo que todos os direitos humanos ou fundamentais, aí a gente pode falar tanto no plano externo quanto no plano interno, são direitos considerados relativos, limitáveis. Face a uma situação de tensão, um direito ou um grupo de direitos vai ceder em relação ao outro. Aprendemos isso muito bem. Mas a doutrina nos ensina que há 2 direitos humanos absolutos. Em relação a eles, não há o que se falar. São eles a vedação à tortura, já dita do artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a vedação à escravidão ou tráfico de escravos, que está no artigo 4º da DUDH. Portanto, a teoria do cenário da bomba relógio, olha o nome do instituto, teoria do cenário da bomba relógio, nos remonta a uma ideia de filme. Está lá alguém dizendo que colocou uma bomba relógio no aeroporto de Confins, aqui próximo a Belo Horizonte. Como é que a gente resolve essa situação? Pega o cara e tortura? Não pode. Por quê? Porque nós não podemos, sob nenhuma hipótese, ou como nos diz o decreto 40, em nenhum caso, invocar circunstâncias excepcionais, nem mesmo uma ameaça, um estado de guerra para legitimar
o uso da tortura. Essas são as minhas 2 dicas de prova que estão no nosso VAD policial. Eu espero que vocês tenham gostado. Doutora Elisa, estou gostando tanto dessa noite, em especial da sua participação, que tenho pensado em voltar a fazer concurso, né? Acho Coisa que tem boa! da Polícia Federal voltando, quem sabe eles me aceitam por lá. Temos ótimos cursos para te indicar. Supremo tenho certeza aí, é só que fazer sim. Inscrição. Fala com o Bruno Zampier. Vou tentar com ele aqui alguma coisa, mas de Uma fato bolsa. está sendo muito agradável esse contato. Olha, tô de pé aqui. Mas muito obrigado, viu, Elisa? Parabéns. Eu que agradeço. Lembrando a todos que, de fato, é um dos, se não o único VAD que traz os decretos de ratificação dos Tratados de Direitos Humanos. Isso aí. E isso está como ponto pacífico entre nós aqui.